GOL. GOL. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. GOL. GOL. O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol. Prezados ouvintes, as nossas melhores saudações. Cá estamos para mais um programa de GOL, o espaço da Sonangol nas ondas da Rádio Nacional de Angola. Neste programa vamos falar sobre a recuperação de uma plataforma pela Unidade de Negócio de Exploração e Produção. Trazemos também o arranque da Unidade de Gás de Cabinda. Consequências da pandemia afetaram na generalidade a indústria petrolífera mundial em 2020, mas a Sonangol já registra números bastante positivos em 2021. E quando falamos em petróleo, o que é a exploração? Se não sabia, ficará a saber, porque é a curiosidade desta edição. GOL. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. O desenvolvimento das matérias começa pelo relatório e contas da Sonangol referente ao ano de 2020. O documento, já tornado público, reflete as contas de um ano bastante atípico e a forma como afetou profundamente o setor petrolífero, com o barril a baixar para valores que não registava há quase 3 décadas. A pandemia da Covid-19 e o consequente confinamento imposto em todo o mundo foram inclementes com as atividades petrolíferas, o que, de resto, se refletiu de forma transversal nos relatórios da quase totalidade de empresas petrolíferas no mundo. Para contrapor os números de um 2020 anormal, concorrem os primeiros meses de 2021, ano claramente mais auspicioso que, fundamentalmente, vai permitindo uma recuperação substancial. O preço do barril em relação às ramas produzidas em Angola atingem, nesta altura, valores muito mais animadores. Mas mesmo com a baixa acentuada do preço do barril, que inquinou bastante os rendimentos de 2020, a Sonangol não deixou de honrar os seus principais compromissos. Apesar de 2020 ter sido um ano diferente do ponto de vista de dinâmica financeira, a empresa continuou a honrar com os seus compromissos e convênios financeiros que tem com a banca, principalmente com a Banca Internacional, continua a assegurar a estabilidade naquilo que é o fornecimento de combustíveis para o mercado doméstico, mas também aquilo que foi o exercício do financiamento e dos seus investimentos para a garantia da estabilidade operacional. Edson Pongolola, diretor de Planeamento e Controlo de Gestão da Sonangol, acentua que os resultados alcançados até ao fim do primeiro semestre deste ano são bem diferentes e sustenta com os números da exploração e produção bastante positivos. Resultados positivos estes que ultrapassam, eventualmente em termos de margem operacional, ultrapassam os 68%. Tivemos o mesmo exercício positivo ao nível da nossa capacidade de produção de refinados, principalmente, apesar de algumas condições, a nossa unidade de refinação continuou estável em termos de produção. Mantivemos a nossa estrutura de fornecimento de refinados no mercado doméstico e em 2021 em particular as nossas disponibilidades em termos de produtos refinados a nível do mercado doméstico já estão muito próximas ou quase a superar aquelas que foram os fornecimentos durante o ano 2020 todo. Isso é evidência, na verdade, daquilo que é a dinâmica e a evolução positiva do mercado e a recuperação gradual da economia. Ouvimos Edson Pongolola, o diretor de Planeamento da Sonangol. Apesar da pandemia ter reduzido drasticamente os rendimentos da generalidade das empresas petrolíferas no mundo, a Sonangol já está em franca recuperação, com números promissores em 2021. A revitalização de campos petrolíferos maduros, aqueles que, apesar de já em declínio, apresentam ainda um grande potencial de exploração, é uma das estratégias do leque de ações tendentes ao aumento da produção global operada pela Sonangol. O Bloco 305 enquadra-se nesta condição, com cerca de 3,2 bilhões de barris de volume inicial, até o momento foi explorado em apenas 40%. O que quer dizer que existe uma considerável quantidade de óleo ainda por recuperar. Portanto, o Bloco 305 é a peça central da UNEP nesta estratégia de revitalização de campos maduros. E, no mesmo bloco, estão em curso várias iniciativas que visam exatamente aumentar a produção.
Ricardo Van Deste, presidente da Comissão Executiva da Unidade de Negócio da Exploração e Produção, adianta que, para o aproveitamento otimizado daquele ativo, existem outras iniciativas em curso, nomeadamente a restauração ou reativação de poços ou plataformas que tenham sido fechadas, mas ainda com bastante potencial. É o caso da plataforma PAL F2, encerrada desde 2017 como consequência de um acidente grave numa altura em que produzia cerca de 5.000 barris de óleo dia, o que, naturalmente, constitui uma perda financeira para a empresa. Por isso, era um imperativo da unidade não só a recuperação da referida plataforma, mas a restituição da produção perdida. Conseguimos reativar a plataforma. Ela está a produzir hoje, inclusive, com uma produção acima daquilo que era previsto. Então, esta reativação foi dividida em duas fases, sendo que a primeira previa o arranque de 2 poços e tinha uma previsão de cerca de 2.500 barris de óleo por dia. Hoje, nós estamos a produzir a plataforma com um poço, com cerca de 3.500 barris de óleo por dia. Esperamos concluir este projeto no final do ano, com a reativação completa da plataforma, e por essa altura contamos então ter um aumento de produção à volta de 6.000 barris de óleo por dia. Aumento que se vai refletir nos números da produção de petróleo do país e, considerando tratar-se de produção de baixo custo de operação, por ser num bloco já operado, os números vão igualmente concorrer para o objetivo de aumento da produção operada pela Petrolífera Nacional no país. As novas perfurações e a recuperação desta plataforma expõem igualmente uma UNEP já capaz de contornar as interrupções decorrentes da pandemia. Os sistemas que nós temos implementados para travar ou diminuir a propagação da pandemia no offshore têm funcionado e desta forma permitiu então que a UNEP, a semelhança dos outros operadores, em 2021 fossem paulatinamente aumentando a atividade ou retomando aquelas atividades que tinham sido canceladas em 2020, não é? Com especial realce aqui para a atividade de perfuração ou intervenção de poços, que é de facto a grande contribuição para o aumento de produção. Ricardo Van Deste, presidente da Comissão Executiva da Unidade de Exploração e Produção da Sonangol. No âmbito da implementação estratégica do processo de distribuição de gás ao país, a Unidade de Negócio de Gás e Energias Renováveis tem já operacional uma nova instalação de produção, desta feita na província mais a norte do país. A inauguração da instalação, uma das 4 ao longo da costa marítima, tem, no dizer de Manuel de Barros, um significado especial. Nós temos o aproveitamento do gás proveniente da instalação de Malongo e, dada a própria especificidade de Cabinda, ela dá aqui um caráter adicional do ponto de vista estratégico no fornecimento de gás a essa importante região. O presidente da Unidade de Gás referencia com certo gáudio o facto de os trabalhos terem sido executados na íntegra por quadros nacionais que hoje tornaram possível sair-se de uma produção de 3.000 para 9.000 garrafas de gás. É igualmente notável o aumento da capacidade de armazenamento de 36.000 para 112.000 garrafas e com perspectivas para mais. Contudo, um aspecto de grande realce é o ganho ambiental. Com a maior disponibilidade de gás a nível da província de Cabinda, nós reduzimos substancialmente aquilo que é a pressão que existe na utilização da biomassa e por essa via está aqui inequivocamente uma grande contribuição também a nível da nossa instalação e do Grupo Sonangol de uma maneira geral naquilo que são os esforços que têm sido levados a cabo na redução do abate indiscriminado de árvores. Portanto, teremos aqui o gás acessível na maior parte dos municípios da província de Cabinda, porque para além da unidade de enchimento, nós também muito recentemente introduzimos a nível do mercado mais de 2.000 garrafas e por essa via, portanto, há maior disponibilidade e também fica aqui assinalada a nossa contribuição em termos de ambiente.
Além deste projeto que vem tornar o gás acessível à maior parte dos municípios de Cabinda, a unidade de gás está também envolvida noutra importante ação, que é a construção de uma unidade de recepção e distribuição de gás. Denominado Falcão, o projeto está instalado no Soio, província do Zaire, e o lançamento da fase 2 está previsto já para este mês. Que tem como principal objetivo fornecer gás para a indústria petroquímica. E aqui estamos a falar concretamente do desenvolvimento de projetos de fertilizantes que têm uma componente social bastante elevada, nomeadamente a criação de postos de trabalho na fase de construção e também na fase de desenvolvimento. Mas, sobretudo, é um importante marco que o Grupo Sonangol assinala no desenvolvimento da indústria de gás em Angola. Manuel de Barros, presidente da Comissão Executiva da Unidade de Gás e Energias Renováveis da Sonangol. Este projeto vai adicionar aos atuais 75 milhões de pés cúbicos de gás, mais 50 milhões dia, que vai permitir fornecer 75 milhões para o setor elétrico e 50 milhões de pés cúbicos para o desenvolvimento da indústria petroquímica no Soio. Quando falamos em petróleo, o que é a exploração? Acompanhe já a seguir o Mundo Crude, o espaço dedicado às nossas curiosidades. Mundo do Crude. Vivos no universo dos petróleos. Amigos do universo petróleo. Quando falamos em petróleo, o que é a exploração? A exploração do petróleo passa por 3 etapas principais, que são a pesquisa, a perfuração e a extração ou produção. A pesquisa é a fase dos estudos preliminares para a localização de uma acumulação de petróleo. Para se localizar um campo petrolífero numa bacia, é necessário analisar a subsuperfície da região, por meio de análise detalhada do solo e do subsolo, sendo para isso necessário a aplicação de conhecimentos específicos de geofísica e de geologia. O geólogo que determina a probabilidade de haver rochas reservatório com petróleo aprisionado pode fazê-lo de diversas maneiras, como por meio de imagens de satélites. A pesquisa contempla levantamentos diversos. Para a interpretação dos resultados destes registros sísmicos, faz-se um mapa geológico das estruturas favoráveis à existência do petróleo, onde são escolhidos os pontos para perfuração de poços a explorar. A outra fase é a perfuração. É onde realmente se confirma ou não as suspeitas de existência de petróleo. Uma vez descobertas as jazidas de petróleo, realiza-se a marcação com coordenadas de GPS e boias marcadoras sobre a água do mar. Se for na terra, realiza-se a perfuração do solo de um primeiro poço. Se realmente existir o petróleo, outros poços são perfurados e analisa-se se a extração é economicamente viável. Caso não se confirme a existência de petróleo, as provas obtidas são analisadas em laboratório. Desta análise, muitas das vezes, depende a decisão de se perfurar novos poços. A perfuração, que pode atingir profundidades de 800 a 6.000 metros, é feita em terra, por meio de sondas de perfuração, e no mar, com plataformas marítimas. Por fim, a extração ou produção. Na terra, o petróleo é encontrado acima da água salgada e embaixo de uma camada gasosa em alta pressão. Assim, quando o poço é perfurado, o petróleo pode jorrar espontaneamente até a superfície em razão da pressão do gás. Quando essa pressão diminui, é necessário o uso de equipamentos que bombeiam o petróleo para a superfície. Se o petróleo for muito denso, é preciso injetar vapor de água aquecido sob pressão por meio de um segundo poço cavado no reservatório. O calor do vapor diminui a viscosidade do petróleo e a pressão ajuda a empurrá-lo para cima no poço. No mar, essa extração é mais difícil, sendo feita com a utilização de equipamentos especiais de perfuração e extração por meio de bombas em plataformas e navios sonda. Mundo do Crude. Vivos no universo dos petróleos. Amigos do universo petróleo. E com a nossa curiosidade na voz de Isabel Trozo, terminamos o nosso programa. É uma produção da Direção de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social da Sonangol. Com a apresentação de Mateus Cristóvão e Nick Menezes. Até ao próximo programa. Até breve. Gol. Gotas de petróleo nas ondas da rádio.
Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gol. O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol.